Olá, amigos internautas, Talmidim, do nosso curso de conversão. Shalom Aleichem, paz seja convosco. Hoje vamos continuar as nossas aulas e vamos falar um pouco sobre a manutenção da obra de Deus, porque no programa anterior a gente teve a oportunidade de falar de Neemias, né, que Neemias, na época de Neemias, os levitas tinham abandonado a causa de Deus, o trabalho que eles faziam para Deus, porque os israelitas não estavam contribuindo conforme o mandamento de Deus. Jacob. Shalom, meus irmãos e amigos que nos acompanham nesse show de conversão. Mais uma vez essa rica oportunidade de estar aqui com todos vocês, aprendendo de Deus juntamente do Rabino Shai, que está aqui juntamente conosco, para nos ensinar os caminhos de Deus e como fazer melhor a sua vontade. Bom, o que a gente aprendeu na última aula, fazendo aí um breve resumo, é que houve uma transição do sacerdócio arônico, do sacerdócio levítico, para o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio do qual Yeshua é o sumo sacerdote. A gente crê, entende que Yeshua, ele veio como Cordeiro de Deus, veio como mediador de uma nova aliança, que é a Torá nos corações do povo de Deus, e ele teve ali o seu início com Yohanan, João o Batizador, como precursor, na figura de Elias, que o apresenta, e faz a Tevilá de Yeshua, inclusive, dando a entender também que houve ali praticamente uma transição, porque João era de Levi, era filho de sacerdote levita. E ele vem e reconhece a figura de Yeshua como o Messias, o Cordeiro de Deus. Que tira o pecado do mundo. Não é? Ele fala da obra de Yeshua, Sim. que Yeshua mais tarde iria conceder Uruah HaKodesh, iria batizar com Uruah HaKodesh aqueles que nele crescem, e Yeshua começa então a preparar, a separar a sua liderança, e ele chama quem? Ele chama os apóstolos, né? Sim. E a gente sabe que esses apóstolos não eram da tribo de Levi. Não. Então, mas se eles não eram da tribo de Levi, como é que fica isso? Yeshua, é sumo sacerdote, nós vamos ver daqui a pouco, um texto da carta aos Hebreus, que ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E começa então, Jacob, aquele princípio ali, o discipulado de Yeshua, os Talmidim de Yeshua, crescem numericamente. Eu tenho insistido nessa tecla que há um grande engano hoje que se ensina que eram poucos, ou que foram poucos, os que aderiram à fé em Yeshua, e não é verdade. Quase toda a comunidade judaica, quase todos os segmentos judaicos dos dias de Yeshua, creram nele. A gente vai encontrar isso lá em João capítulo 11, depois da ressurreição de Lázaro, que o Sinédrio toma uma medida de dar um jeito em Yeshua, fazer com que Yeshua parasse a sua atividade, porque senão toda a nação de Israel iria acabar crendo nele. Então isso prova que a mensagem de Yeshua teve uma grande aceitação. E nós entendemos, de um assunto para outro, procurando fazer esse resumo aqui, que a nova aliança é o cumprimento da Torá. A nova aliança não é uma outra aliança, uma outra lei, ou que Deus tenha aberto mão da sua lei, da sua Torá. Não, não, não. A nova aliança é uma ação de Deus por meio de Yeshua, por meio do Ruach HaKodesh, fazendo com que o nosso povo se tornasse mais obediente e melhor obediente à Torá
do que era antes. Sim, com certeza. Não é? Porque a Torá, a lei, é colocada no coração do povo. Então, aqueles discípulos de Yeshua, eles tinham que cumprir Torá. Tanto que não estavam sendo, que por isso que veio a repreensão de Yohanan. Apresentem frutos de arrependimento. Mas se arrepender do quê? Daquilo que eles não estavam cumprindo. Exatamente. Aí, então, o que acontece? Como eles se tornaram melhores obedientes da Torá do que antes, e nós sabemos que a questão do dízimo, que é o nosso tema de hoje, o dízimo é um mandamento da Torá, ninguém pode negar, com certeza total que esses seguidores de Yeshua, de repente até eles surpreenderam os levitas, Sim. porque talvez muitos daqueles discípulos não entregavam seus dízimos, né? Porque a fase que o nosso povo vivia naquela época era uma fase de decadência espiritual. Eles não estavam cumprindo a Torá a contento. Não. Então, agora, de repente, aqueles próprios discípulos de Yeshua começaram a entregar seus dízimos aos sacerdotes, né? Então, o que a gente verifica nisso aí? Que nessa fase inicial, quando Yeshua separa os seus discípulos, e uma parte deles eram pescadores, Sim. tiveram que abandonar as redes, abandonar o seu trabalho secular, e aí vem as primeiras necessidades daquela comunidade. Você vai encontrar ali depois de Atos capítulo 3, que surge a necessidade. E como naquela fase inicial os dízimos eram entregues aos levitas, como é que esses apóstolos iriam viver ou iriam sobreviver? E a gente viu o que lá no livro de Atos? O que acontecia para a manutenção dos apóstolos? Então, para a manutenção dos apóstolos, os nossos irmãos ali do primeiro século, por assim dizer, eles acreditavam tanto nessa nova maneira de Deus se relacionar com o povo através do ministério dos apóstolos, que eles vendiam as suas herdades, suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Agora, aquilo era uma coisa séria. Era séria, porque eles faziam um voto. Exatamente. Eles faziam um voto de vender e doar. Isso. Tanto é que Ananias, no capítulo 5, Ananias e Safira, sua mulher, eles morrem, porque eles mentem. Eles fizeram o voto de vender a herdade, a propriedade, por um valor. Isso. E depois apresentaram outro. Exatamente. E mentiram ali a Pedro. E Pedro pergunta, por que mentisses ao Espírito Santo? Que estava em Pedro, obviamente. Estava, lógico. Então, aquilo foi uma coisa muito séria, aquela atitude dos irmãos ali daqueles primeiros momentos, de vender imóveis e colocar o recurso para a manutenção, não só dos pobres que havia, mas principalmente dos apóstolos. Sim, que tinham a necessidade. Sim. Não é? Então, naquele primeiro momento ali, enquanto que estava havendo aquela transição, a gente sabe, por exemplo, que quando Yeshua ressuscita, ele ascende aos céus, ele sobe aos céus, se assenta à direita de Deus, como nosso sumo sacerdote, e onde ele permanece até hoje e intercede por nós. Isso ocorreu naquele início. Aí nós temos ali a salvação completando-se o número dos 144 mil, que não é profecia para o futuro, que é profecia cumprida, porque são primícias, primícia é primeiro fruto. Você tem ali, completo os 144 mil, vem o endurecimento em nosso povo como nação. Então, uma parte do povo de Israel, essa que já estava crendo em Yeshua, continua crendo, e a outra parte dessa oliveira, os galhos são quebrados. Ok. E Cornélio vem a ser o primeiro gentil a ser enxertado na oliveira. Oliveira. De qualquer maneira, Yaakov, o sacerdócio arônico, ele iria ter o final dele quando o templo fosse destruído.
Exatamente. E o templo foi destruído lá Em 70, no ano 70 aproximadamente, ou no próprio ano 70. E ali encerra-se então o sacerdócio levítico, não havendo mais o templo. E como nós entendemos, aí vem o ponto, né? Como nós entendemos que os seguidores de Yeshua eram cumpridores da Torá, e eles entregavam os dízimos, sim, e em já não mais estando vigente o sacerdócio arônico, como é que eles iam cumprir esse preceito do dízimo? A quem eles iriam entregar? Sim, Não é? exatamente. Havia um novo sacerdócio? Então, havia. E havendo mudança na lei, necessariamente, haveria-se de haver mudança no sacerdócio. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Mudança no sacerdócio. Haveria de haver mudança nessa lei, né? Mas, veja bem, as pessoas têm o costume de enxergar o Novo Testamento, né? Ou a Brit Hadashah, nem pelo contexto da própria Brit Hadashah o avaliam. Porque se avaliassem no sentido de que esse novo sacerdote recebido por Yeshua, o nosso Mashiach, é o sacerdócio de Melquisedeque, deveríamos analisar quem era esse Melquisedeque. Se ele era um sacerdote, se ele, porventura, recebeu dízimos, e onde que vai estar descrito isso? Vai estar descrito no princípio de tudo, em Gênesis. E ele recebe dízimos. Melquisedeque recebe dízimos. Antes da instituição do sacerdócio arônico, o sacerdote Melquisedeque, o sumo sacerdote Melquisedeque, recebe os dízimos. E uma coisa interessante e curiosa, que o sacerdócio, o Melquisedeque, até no que nós entendemos, ele não precisava daqueles dízimos. Não. Mas isso é uma prova de que o dízimo, de que o sacerdócio de Melquisedeque recebe, sim, dízimos, porque Melquisedeque recebeu. Certo. Então, eu quero, enquanto o Yaakov procura ali, eu quero ler uns versículos com vocês aqui, porque estamos introduzindo, né? Fazendo apenas uma introdução. Hebreus 5,6 diz: Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Verso 10, chamado por Deus, sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 6,20, onde Yeshua, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Você tem o texto que Melquisedeque recebe dízimos? Tem o texto e também tem os salmos, né? No Salmo 110, no versículo 4, vai dizer assim: Jurou Adonai, e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aqui, o Salmo está se referindo a quem? A Mashiach. Todos os rabinos concordam que esse Salmo aqui, essa citação, se refere a Mashiach, né? No Salmo 110, né? Na época ali do rei Davi. Mas em Gênesis 14, a partir do versículo 18, tem detalhes interessantes. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Então, Melquisedeque, nesse contexto, além de ele ser rei, fazendo uma analogia com Yeshua, rei e sacerdote, porque que Yeshua também era rei e sacerdote, trouxe pão e vinho. O que representa esse pão e vinho que Melquisedeque trouxe a Abraão? Melquisedeque trazia da linhagem dos filhos de Deus um sacerdócio dado por Deus a determinadas pessoas durante a história. Então era Adão, Abel, seu filho, foi morto por outro filho, Caim. Aí ele conhece a sua esposa, tem Chete. Este tem Enos, ali começa a se invocar novamente o nome do Eterno, ou seja, começa a se trazer as leis de Deus, os preceitos de Deus novamente a este mundo. E desta linhagem vai vir quem? Vai vir Noar. E Noar vão ter 3 filhos. E um desses filhos, que dá a linhagem do nosso povo, que Deus sempre manteve essa linhagem espiritual, vai ser Shem. Este Shem é tido por toda a cultura e por toda a tradição oral dos nossos sábios, este Shem é Melquisedeque. Foi ele que estava trazendo os preceitos de Deus
pela sua tradição oral, pela ordenança de Deus, até quem? Até esse período aqui. E Melquisedeque era rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote de Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse, bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Ele deu o dízimo de tudo. Ora, Abraão reconhece neste rei o sacerdócio divino. E este Melquisedeque reconhece que Abraão era um homem que buscava a presença de Deus incessantemente. E abençoa Abraão, ou seja, transfere a Abraão o sacerdócio dos filhos de Deus, por assim chamados filhos de Deus. E o recebe com pão e vinho. Por que pão e vinho? Hoje nós temos o pão e vinho como kiddush dentro da sinagoga. Mas pão e vinho era também um simbolismo para adentrar alguém numa aliança, num pacto, num compromisso. Então ele serve pão e vinho para Abraão e este é inserido nesse propósito divino, tá? De ser agora um novo representante do sacerdócio dos filhos de Deus. Porque Abraão é chamado para ser sacerdote das nações e não somente de um povo. Porque em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então é um sacerdócio mais amplo, mais abrangente do que o sacerdócio levítico que posteriormente seria inserido. Então esse sacerdócio que os discípulos de Yeshua estavam exercendo era esse sacerdote. Inclusive Yeshua fala agora que vós sois filhos de Deus. Não que os levitas não fossem, não que o povo de Israel não seja, mas querendo por assim dizer, aquele sacerdote dantes de Melquisedeque, hoje entregue a vocês. Agora me diz uma coisa, Hebreus, no capítulo 7, alguém tem perguntado aqui, e alguém usa até deste versículo, é o versículo 10 aqui, que diz o seguinte, porque se ele ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro, de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, sim, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Então você veja bem, isso aqui não quer dizer que a lei do dízimo foi mudada. Nada disso. Não. É uma mudança sacerdotal. Então, o sacerdócio arônico, ele era transitório mesmo. Sim. Como os sacrifícios de animais eram transitórios. Sim. Sacrifícios de animais duraram até Yeshua. Sim. Quando Yeshua é sacrificado, Concernente aos pecados. para de valer, para de ter efeito Isso. os sacrifícios de animais, até porque o templo ainda durou até o ano 70, mas já não tinham mais efeito aqueles cordeiros que eram mortos ali. Como não tinha também efeito mais o sacerdócio levítico. Certo. Então ele era transitório, Sim. como eram os sacrifícios. Aí passa a vigorar o sacrifício de Yeshua e passa a vigorar o sacerdócio de Melquisedeque. Então, a mudança na lei não significa que está mudando a lei do dízimo, que está mudando a Torá. Está mudando em relação ao sacerdócio, o sacrifício de animais e tudo aquilo que era feito, que cessa e passa a ser tudo feito na pessoa de Yeshua. Né? Então, Yeshua é o sacerdócio. Certo. Então, mudança na lei aqui não significa que houve mudança na Torá. Tá? E não significa também que acabou o dízimo. Não, porque Yeshua, o sumo sacerdote nosso, está no céu hoje. Exatamente. Né? Mas, vamos fazer uma análise. De acordo com Efésios capítulo 4, nós vamos ter lá que Yeshua estabeleceu na congregação, primeiramente Deus colocou na congregação apóstolos, profetas, pastores e doutores. Certo. Então esse corpo ministerial é formado de sacerdotes. Sim. Sacerdotes de Melquisedeque. Sacerdotes
segundo a ordem de Melquisedeque. E o nosso sumo está no céu. Agora vamos analisar. Os sacerdotes, por exemplo, que haviam sob aquele período levítico, eles se dedicavam em tempo integral à causa de Deus. E então eles eram mantidos, os levitas recebiam os dízimos dos israelitas e passavam o dízimo para os sacerdotes. Então, esses sacerdotes, hoje nós podemos entender por aqueles que se dedicam em tempo integral para cuidar da obra de Deus. Seriam então, ou são então, os sacerdotes. Não vamos confundir com um Cohen. O Cohen, não vamos confundir um sacerdote do sacerdócio de Melquisedeque com um Cohen. Mas qual a diferença que tem? A diferença que tem é que um Cohen, ele tem uma ascendência dos sacerdotes arônicos. Ele é descendente dos sacerdotes. É um Cohen. Exatamente. Ele tem alguns privilégios na congregação, desde que ele, quer dizer, até ele não provando que ele tem a santidade de um Cohen, todavia dado a honra a ele, por garantia, né? Por garantia dada a honra a ele. Mas não é ele que vai dirigir a congregação. Por quê? Porque a congregação está sob o sacerdócio de Melquisedeque. Exatamente. Tá? Agora eu quero ler um texto aqui, já voltando para essa questão então do sacerdócio de Melquisedeque. É uma passagem aqui que Shaul Hachaliah, ele fala aos Coríntios, no capítulo 9, ele fala assim, verso 9, porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito, porque o que lavra deve lavar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos, aqui que é importante, se nós, é muito importante que você, talmide, aluno do nosso curso, entenda isso, que o conhecimento espiritual, ele tem um valor. Então veja, se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Porque a gente falava aqui no começo, né, que lá naquele início da transição, os discípulos vendiam propriedades e traziam para manter a causa. Tal era o valor que eles davam às coisas espirituais. E Paulo continua dizendo, se outros participam deste poder sobre vós, por que não, mas justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, dizia Paulo, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao evangelho de Mashiach. Não sabeis vós, veja aqui agora, analise comigo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do templo? Sim. E quem que isso comia? É uma menção a quem? Isso é uma referência a quem? Cuidado com isso aí. Opa, desculpa. Incomodar. Isso é uma referência lógica aos levitas, àqueles que ministravam, aos sacerdotes, aqueles que ministravam no templo. Porque comiam do quê? Do templo, daquilo que era oferecido no templo. Não é? Então veja, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, daquilo que pertence ao templo, daquilo que é entregue ao templo, e os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, não é errado uma pessoa que se dedica, até mesmo os médicos usam, a minha vida é um sacerdócio, não é que os médicos falam? E é verdade. Eles usam esse termo sacerdócio, porque o médico,
ele atende de graça, ele atende fora do horário, ele atende de noite, ele atende de madrugada, ele atende no dia de folga dele, ele atende na viagem, assim é o sacerdote. Então, Deus ordenou que os que anunciam a palavra, os que se dedicam, os que se ocupam desse trabalho, que vivam como os sacerdotes levitas viviam lá do templo, tá certo? Exatamente. Agora, o nosso estudo de hoje, a gente falava aí então que a nova aliança é um cumprimento da Torá, né? Isso. Muita gente, é muito importante o seguinte, que a pessoa saiba que o dízimo faz parte da Torá. Nós já falamos que Melquisedeque recebeu o dízimo. E interessante, falando de Melquisedeque, ele recebeu o dízimo. Tá. Então o que você está querendo dizer, Jacob? Eu estou querendo dizer que a Torá, ela sempre existiu, mas de uma forma oral, passada de geração a geração. Lembre-se que foi 10 gerações, se eu não me engano, de Adão até Abraão. Nesse período todo, a Torá já existia. Mais uma prova sobre isso é que Noé, quando foi introduzir os animais dentro da arca, ele escolheu 7 casais de animais puros e um casal de animal impuro. Mas você vai ver essa lei sendo dada somente em Levítico. Mas como que Noé já tinha esse preceito? Como que Abraão já tinha o conceito do dízimo, de dar ao sacerdote um determinado sustento? Ainda que Melquisedeque era rei, porque ali não está somente envolvido a questão monetária, mas muito mais a espiritual. Porque Melquisedeque era rei de Shalem, que prefigurava o quê? Shalem era a região de Jerusalém, de Jerusalém. Sim, ou seja, em Jerusalém, Melquisedeque já era rei e sacerdote. Desse sacerdócio foi passado para Abraão. E tem texto lá na Brit Hadashah que fala que se somos filhos de Abraão, logo somos herdeiros. Herdeiros das promessas, mas também herdeiros dos mandamentos de Deus. Porque assim como Abraão caminhou, como ele andou com Deus, assim devemos nós caminhar e andar como o nosso pai Abraão andou. Então, a Torá, ela é a árvore da vida. O que tinha lá no Éden, Rabino Shai? Tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tinha a árvore da vida. E o que Shlomo vai dizer em Provérbios? Que os mandamentos de Deus são vida. Ou seja, né, são como a árvore da vida. E, segundo a tradição rabínica e os nossos rabinos, Mashiach é a Torá Haim. Ou seja, ele é a Torá da vida. E essa Torá da vida é interessante que em Apocalipse, quando descer a Nova Jerusalém, ela retorna a este mundo físico, a Torá da vida, né? A árvore da vida, vamos assim dizer, do conhecimento do bem e do mal. Que é que vai manter as nações. As nações. Mas, então, voltando ao tema dízimo, né? A Torá nos ensina, muita gente não entende isso, muita gente pensa que dízimo, a maioria, por exemplo, do mundo cristão, entende dízimo como uma contribuição de 10% Sim. do que ele ganha. Sim. E acabou. Né? No entanto, a Torá, ela fala de 3 dízimos. Exatamente. Nós vamos estar comentando. Ela fala do Maaser Rishon, que quer dizer o dízimo primeiro, que era destinado à tribo de Levi, né? Que residia em 48 cidades espalhadas por Canaã, que por sua vez separava um dízimo em oferta alçada para os sacerdotes da tribo de Levi, não é? Conforme estava prescrito na Torá. Então, o primeiro dízimo, o dízimo Maaser Rishon. Rishon quer dizer o primeiro. Primeiro dízimo. É? Havia o segundo dízimo, chamado de Maaser Sheni. Sheni quer dizer segundo. Maaser Sheni, segundo dízimo, e este era comido pelo próprio dizimista em Jerusalém, com a família alegremente, e ele fazia isso em todas as festas judaicas, o segundo dízimo. E o terceiro dízimo, que é o Maaser Ani, que é um dízimo especial, trienal,
destinado aos pobres. Ele era retirado vamos dizer assim, do rendimento do israelita, ou do israelita, a cada 3 anos. Depois aí nós temos o período que entra no 7º ano, Sim. que aí não tinha. Então você tinha no primeiro ano, que seria o 8º, vamos falar assim. Primeiro ano, você dava o dízimo, o Maaseh, Rishon, o sacerdotal, e você separava um segundo dízimo. No primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano. Esse era o segundo dízimo. Esse segundo dízimo, nós vamos explicar melhor, você não entregava aos levitas. Sim. Tá? Esse dízimo ficava em seu poder, para que você pudesse ir a Jerusalém, participar dos Moadim, das festas, das santas convocações de Deus, Sim. das santas convocações de Deus em Jerusalém. Então como é que Deus trabalha com sabedoria, né? Ninguém podia dizer, eu não tenho recurso para ir na festa. O Deus vai me perdoar. É perfeito, porque né? esse ano eu não tenho dinheiro. Não, que deu o dízimo, o segundo dízimo, que você tem que separar. Separava e guardava consigo. Então ele ia para Jerusalém, ele celebrava a festa, ele ajudava os pobres que também não tinham recurso ali, enfim, ele comia tudo o que ele desejasse e ele participava das festividades, das festas em Jerusalém. Segundo dízimo. E no terceiro ano, eram 3 dízimos. O primeiro, o Maaser Rishon, sacerdotal. O segundo, de novo, o Sheni, que era para as festas. E aí aparecia um terceiro dízimo. Certo. Esse terceiro dízimo, qual era o destino dele? Então, o terceiro dízimo, ele era destinado exclusivamente aos pobres. Eles faziam ali, não era uma coisa assim também, digamos assim, havia um evento. Sim. Havia um evento em que ele colocava aquele terceiro dízimo à disposição dos pobres, das viúvas, dos necessitados. Sim. E ele não podia gastar aquele dinheiro. Não podia gastar. Sim, ele era destinado justamente para a finalidade dos pobres, assim como o dízimo das festas deveria ser gasto todo ele nas festas. Ou, no caso, se aquele nosso irmão tivesse uma condição muito boa e se o dízimo fosse um dízimo grande, né, monetariamente falando, então ele poderia pagar não somente a sua festa, como a festa de um outro irmão, né, para que haja uma festa mais abundante, né, dentro de Jerusalém. Assunto este das festas que nós vamos ainda falar especificamente das festas. Basta saber, nesse momento, que tinha que ser separado o dízimo das festas, porque nós temos 3 festas principais de peregrinação a Jerusalém, que é Pessach, Shavuot e Sukkot. Essas são de obrigatoriedade de todo judeu estar em Jerusalém. Agora, o Yaakov, ele fazia então no terceiro ano, ele tirava o dízimo do pobre no terceiro ano, e ele tirava no 6º ano o dízimo do pobre. Certo. O 7º ano... Como falamos na Paraxá agora, seria o ano da Shemitah. Da Shemitah. Nesse ano, ele não plantava. Certo. Então, vamos dizer que esse ano, a gente não é o nosso tema de hoje, mas no 6º ano, a terra produzia para 3 dias, para 3 anos. Produzia para o 6º ano, produzia para o 7º ano, que era um Shabat, que não podia plantar nada, e produzia para o 8º ano, porque no 8º ano ele estava plantando, ele não tinha como colher. Iam colher, vamos dizer, então, no nono ano. Ele comia aquilo que foi produzido no 6º ano, aquele material estocado
do sexto ano ele ainda comia no oitavo ano, Sim. né? E o oitavo ano já começava de novo a contar os 6 anos. De novo. Primeiro ano, 2 dízimos. Segundo ano, 2 dízimos. Terceiro ano, 3 dízimos. Certo. Quarto ano, 2 dízimos. Quinto ano, 2 dízimos. Sexto ano, 3 dízimos de novo, o dízimo do pobre. Exatamente. Aí vinha o ano da Shemitah, Shemitah. não plantava, mas comia porque Deus abençoava a produção. E aí no oitavo ano começava a contar de novo. Era assim que funcionava. Não é isso? Exatamente. Então é bom a gente explicar para vocês que haviam 3 dízimos. Agora nós vamos propriamente dito, vamos entrar aqui nos textos. Vamos ver aí como é que funcionava esses dízimos. Vamos ver aí o primeiro dízimo. Nós vamos encontrar uma referência dele em Levítico 27, 30 a 34. Vamos ver se a gente consegue localizar Levítico 27, 30 a 34. Levítico 27. Vamos lá. 30 a 34. 30 e 34. Também, todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro será santo. Não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés, para os filhos de Israel, no Monte Sinai. Nós estamos falando então aí do primeiro dízimo, que é o dízimo Rishon. Certo. O dízimo, o Maaser Rishon, que é o dízimo dos levitas. O dízimo sacerdotal. Né? Vamos ver Números, capítulo 18. Números 18, ainda falando do primeiro dízimo, do dízimo sacerdotal. Números 18. Números 18, vamos ver aí os versículos, para a gente não ler todos os versículos. Versículo 20. 20. Vamos ler aí. Vamos ler o 20 e o 21 para começar. Disse também o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma parte terás. Eu sou a tua parte, a tua herança, no meio dos filhos de Israel. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam o ministério da tenda da congregação. Está aí o primeiro dízimo, dízimo Rishon. Vamos ver o 24 também, verso 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecerem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. E o verso 26 também. Também falarás aos levitas e dir-lhe-ás: quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Que era passado aos sacerdotes. Isso. Então os levitas recebiam os dízimos do povo. Sim. Né, e passavam o dízimo dos dízimos aos sacerdotes. Todos certo? dizimavam. Então esse dízimo aqui é o primeiro dízimo, tá? É o dízimo Rishon, o Maaser Rishon. Vamos ver aqui, quem poderia usar esse dízimo? A gente já viu aí que eram os levitas e Os sacerdotes. os sacerdotes, não é? Vamos ver se eu tenho mais um texto aqui. Vamos ver Crônicas, segundo Crônicas, capítulo 31, verso 4 a 6. Deixa eu achar aqui. Segundo Crônicas 31, 4 a 6, vai falar quem poderia usar esse dízimo. Enquanto... Já encontrou? Então vamos ver. E ordenou ao povo que morava em Jerusalém
que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar à lei do Senhor. Então tá aí. Quem que poderia usar? Os levitas e os sacerdotes. Então, gente, o dízimo não é uma coisa que pode ser usado, que você pode optar. Ah, o meu dízimo eu vou doar para as pessoas, ou eu não vou dar. Se você não der, você está transgredindo a Torá. Tá? Então, esse dízimo aí é para os sacerdotes e levitas. Outros não podiam usar esses dízimos aí. E onde ele seria usado? Vamos ver aí em Números, capítulo, agora não consigo, 18, verso 31. Mas antes de ver 18, Números 18, só fazer um comentário aqui, que ordenou o povo que morava em Jerusalém que desse a parte dos sacerdotes, a parte, quer dizer, não o todo, né? Ou seja, a parte, o dízimo dos sacerdotes e levitas, para que eles pudessem se dedicar ao quê? À lei do Senhor. Ou seja, eles trabalhavam exclusivamente ao atendimento do povo, exclusivamente ao conhecimento das leis de Deus, à prática das leis de Deus, e faziam todo o serviço de aproximação do povo para com o Eterno, que esse é o seu serviço sacerdotal. Então, eles recebiam esses valores, essas prebendas, alimentos, para quê? Para que pudessem se dedicar às coisas de Deus. Então, hoje, quando alguém vem trazer os dízimos aos Roshim, ao líder, ao Zaquenim, que se dedica em tempo integral, que se dedica em tempo integral, é porque eles hoje cumprem a função de sacerdote para com as nações e no nosso meio. Já que a gente falou aqui em cumpre o tempo integral, veja bem uma coisa. Na nossa comunidade nós temos os Zaquenim, que são aqueles que são ordenados. Sim. Aqueles que têm autoridade para fazer uma tevilá, enfim, para fazer uma ordenação, né? São os Zaquenim. Os Zaquenim, quando eles se ocupam em tempo integral ou parcial, dedicam uma parte do seu tempo, ou total, ele pode sobreviver desses dízimos, tá? Aqueles que trabalham, que são empregados, não. Somente aqueles que se dedicam em tempo integral, que estarão, então, fazendo um trabalho de sacerdotes. Certo? Então, o verso 31 diz, e o comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Então, eles podiam comer esse dízimo, os levitas, os sacerdotes, enfim, eles podiam comer esses dízimos onde eles quiserem. Era deles, não é? Poderia ser resgatado esse dízimo? Poderia. Levítico 27, 30 e 31. Esse dízimo poderia ser resgatado. Ou seja, se a pessoa não desse esse dízimo, vamos ver o que está escrito lá em Levítico. Levítico 27... 31, o senhor falou, né? 30 e 31. Vamos ver o que está escrito. 30 e 31. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. Então, como é que funcionava isso? Se a pessoa, por exemplo, não entregasse o dízimo, ele precisasse, fosse ovelha, fosse gado, enfim, o que fosse, ele precisasse ficar com aquilo, o que ele tinha que fazer? Depois ele tinha que pagar aquele dízimo e o acréscimo em cima e acrescentar mais um quinto, que seria 20%. Exatamente. Então, vamos supor que você tivesse aí um salário de R$1.000, você pegasse 100 e você não pudesse entregar aqueles R$100. No próximo mês, você entregaria 120, que era o dízimo, e mais a quinta parte. Por isso que a gente não pode ficar com o dízimo em nosso poder. Porque quando a gente retém o dízimo, a gente não retém só o dízimo. A gente impede o trabalho de ser feito. E uma das formas... O prejuízo não é só... O prejuízo é muito maior, porque é um trabalho que vai deixar de ser feito por causa daquele dízimo que não entrou. E esse acréscimo, Rabino Shai, tem vários sentidos, né? Um deles é que, é isso que o senhor acabou de falar, esses dízimos não lhe pertencem mais.
né? Isso é do sacerdote, porque o sacerdote, ele também tem necessidades, tem família, né? Tem a prestação de contas dele, ele trabalha integralmente para melhor nos atender, por assim dizer. E a multa também serve para que você comece a organizar a sua vida financeira. Exato. Porque a partir do momento que você recebe uma multa, é que algo, que você paga essa multa, é que algo de errado está na sua administração, né? Lembramos de José, que em tempos de crise, ele conseguiu enxergar mais longe, né? Estocar os seus mantimentos para ter para ele e até para emprestar a alguém. Então, a cobrança não é porque o Eterno precisa de dinheiro, é para que você venha se policiando e não pagar juros em cima daquilo que é do Senhor. Eu acho que você deve pensar isso. Quando você retém os dízimos, a obra deixa de ser feita. Deixa. Os levitas não voltaram para a sua cidade, não abandonaram o santuário? Abandonaram. Porque Deixou de ser feita a obra. Exatamente. E a responsabilidade por deixar de ter sido feita a obra não era dos levitas, era daqueles que retinham os seus dízimos, tá? E o dízimo, gente, não tem, veja bem, a pessoa fala assim, eu estou desempregado e eu fiz um bico e ganhei R$20 naquele bico que eu fiz. Por isso é que eu não estou dando dízimo. Tem dízimo. R$20 é R$2 de dízimo. Sim, exatamente. Então, o dízimo não está atrelado se você ganha bem, se você tem um bom emprego, se você recebeu bastante esse mês. O dízimo é 10% daquilo que você recebe. Não importa se é pouco ou se é muito. A pessoa que é fiel vai tirar dos R$10, ele vai tirar R$1, dos R$5, Sim. ele vai tirar os 50 centavos, porque dízimo é sagrado. Então, agora, ele teria multa no resgate, a gente já viu que sim, né, teria essa multa, se ele não entregasse, não é? Uhum. Agora, a outra pergunta é o seguinte, esse dízimo sacerdotal, esse dízimo rishon, ele podia ser comido pelo doador? Então, por exemplo, eu estou com o meu dízimo aqui, mas eu estou passando apurado, eu vou usar ele nos meus negócios. Esse é um bom Podia ser questionamento. comido pelo doador? Não podia. Dízimo sacerdotal, rishon, maser rishon, não pode ser utilizado pela pessoa. Tá? Passou a nova aliança? Sim, passou por quê? Porque a nova aliança é a Torá no coração. Tá? E se é a Torá no coração, a Torá inclui dízimos. Então ela passa para a nova aliança. Yeshua falou, deveis fazer essas coisas, sem deixar de... Está em Mateus 23, 23, se você quiser encontrar aí. Sem deixar de fazer aquela. Sem deixar de fazer aquela, quer dizer, deveis praticar juízo, a misericórdia e a fé, sem deixar de dar o dízimo. de entregar Sim. o dízimo. Né? Acho que depois também o senhor vai dizer também que há ali uma citação interessante em Atos, né? Dizendo que quem que depositou valores aos pés dos apóstolos? Já foi falado no shiur anterior, mas é sempre interessante de citar esse texto que vai estar lá em Atos. Até um levita nós temos aí, né? É isso mesmo, né? Então, em Atos 4:36, deixa eu ver se eu acho aqui na... Então, até um levita, ele veio e trouxe a contribuição. Então, ele levou aquela contribuição porque E Yeshua ele falou reconheceu... também, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus. Se aquele fariseu disse, eu dei o dízimo, ou dou o dízimo de tudo quanto tenho, o fariseu não falou isso naquela parábola do rico e do fariseu? Ele falou, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então, a nossa justiça não tem que ser maior do que a dos fariseus? Então, o dízimo é vigente e o dízimo é atrelado ao sacerdócio de Melquisedeque, porque Melquisedeque recebeu dízimos do povo. Se eu ler um pouquinho antes, é interessante esses comentários, já foram abordados, mas assim, e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido
e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então, José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Está aí, né? Está aí uma prova. E eu volto a dizer, né? Aqueles que muitas vezes se posicionam contra dízimo, que falam, não, mas na nova aliança, então faça o que está ali no começo da nova aliança. Venda os seus bens, seus imóveis e traga e deposite. Talvez aí você vai entender o que é melhor. Não que hoje a gente não deva fazer porque a gente dá dízimo. Está em cada um de nós. Como eu expliquei em programa anterior, o que mede a nossa generosidade não é o dízimo. O dízimo é um tributo, é taxado, é um valor taxado. O que vai medir a nossa generosidade pela obra de Deus é aquilo que a gente faz de oferta, fora do dízimo. É isso que vai medir a nossa generosidade. Então, tanto faz aquele irmão humildezinho, que ganha lá R$1.000 por mês, ou que ganha R$500 por mês, que dá R$50, como aquele que ganha R$50.000 por mês, que dá 5.000, diante de Deus, eles estão na mesma situação. Muito embora, é claro, que R$50 vai fazer muito mais falta para o pobre, sim, do que R$5.000 para o rico. Sim, exatamente. Né? Mas é uma medida de justiça. Não é? Muitas sinagogas tradicionais hoje, elas não cobram dízimo, mas elas cobram uma mensalidade. E aí é um problema, porque mensalidade, como é que você vai fazer com quem é pobre? Exatamente. Não é verdade? E nesse sentido não tem uma certa justiça. Agora, a sinagoga eu até concordo, porque a sinagoga não tem mais sacerdócio nenhum. Não tem mais o sacerdócio de Arão e de nada. Mas nós temos o sacerdócio de Melquisedeque. Sim. Se tem alguém que tem que manter os dízimos, somos nós que cremos na existência de um sacerdócio. Exatamente. E, Rabino Shai, até me ocorreu aqui um pensamento. E aqueles que advogam que Yeshua não está à direita de Deus? E aqueles que advogam essa teoria? Ou seja, se Yeshua não está diante do Eterno, né, à direita de Deus, então ele não recebe, então, portanto, o sacerdócio de Melquisedeque, né, eternamente. Como faz, né? E como pregam acerca do dízimo, então? Não havendo levitas, não havendo templo, e você não tem o sacerdócio de Yeshua como sacerdócio de Melquisedeque, como que pregam sobre o dízimo, então? E o recebimento do mesmo? Pois é, complicado, né? Porque se não tem um sacerdócio, aí eu concordo, não tem sacerdócio nenhum. Está recebendo dízimo para quê? Para quê? Se não tem sacerdócio nenhum para sobreviver daqueles dízimos. Exatamente. Ah, mas eu sou sacerdócio. Ah, você é segundo a ordem de quem? De quem? Ah, de Melquisedeque. Mas aonde que está o seu sumo? Exatamente. O seu sumo sacerdote, o seu sumo sacerdote está onde? Ah, está por aí escondido, está morto, sepultado. Ah, por favor, né? Tá, então não tem coerência. Não tem coerência. O segundo, nós vamos falar, então eu acho que aí a gente deixou claro o primeiro dízimo, não é? Que ele é o Rishon, o Maaser Rishon, é a 10ª parte do que a gente ganha, deve ser retirado de todos os nossos rendimentos. Ah, eu tenho uma empresa, até é bom a gente falar isso, eu tenho uma empresa. E como é que você faz? A minha empresa dá um lucro, vamos supor aí de 20 mil por mês. Tá, mas eu pago 5 mil com empregado, sobrou 15. Eu pago 1.000 com luz e água, sobrou 14. Eu pago 1.000 com conta telefônica e internet, sobrou 13. Então, 13 é o lucro líquido. Então, você deveria dar o dízimo sobre o lucro líquido de 13 mil. Tá? Mas, você fala assim para mim, não, mas acontece que eu não pego 13 mil. Eu só pego 3 mil, porque eu não preciso dos 13. Certo. Eu pego o 3 mil e os 10 eu reaplico na empresa. Mas esse reaplicar na empresa continua sendo um lucro dele. O certo é ele tirar o dízimo dos 13 mil, que é o lucro líquido que ele teve,
não importando se ele pega só 3 mil. Por quê? Porque ele vai estar dizimando todo o lucro que ele tem. Se ele não fizer isso, ele vai ter que calcular no balancete, ver todo o lucro que a empresa teve e aí dá, Sim. no balancete. Mas ele tem que dar o dízimo do lucro. Sim. Então, não tem essa não, porque eu tenho uma empresa, eu só faço uma retirada de tanto, não. Você, eu não tenho como calcular direitinho, mas faça um balancete que eu apuro tudo que deu de lucro na minha empresa durante o período de um ano. Então, naquela época que você fizer esse levantamento, você vai tirar o dízimo de todo o lucro, não apenas daquela parte que você tira para a sua manutenção. Certo. Certo? O que mais que nós podemos explicar nesse sentido? Olha, O dízimo, eu recebo a minha folha de pagamento e desconto um monte de coisa. Tá. O que o Rabino Ishai fazia quando eu era empregado na empresa? Eu dava o dízimo sobre o bruto. Para não ter problema, sim. eu não ficar me preocupando com que descontou não sei quanto disso, não sei quanto daquilo, quer saber de uma coisa? Pegava lá o total dos meus rendimentos, bruto, e tirava o meu dízimo dali. É a melhor coisa. Mas, se a pessoa quiser descontar o INSS, que não vem na mão dele, que só vem depois, ele pode descontar. Mas a minha opinião é essa, não abater. E o Pirkei-Avot vai dizer também que não pagues o dízimo por aproximação. Ou seja, vamos arredondar. Não. Também é uma maneira de te policiar, para fazer com que você saiba exatamente das suas finanças. Porque a partir do momento que você fica arredondando, é que você não sabe valores exatos das suas dívidas, dos seus débitos. E é importante nós confrontarmos a nossa vida financeira nesse sentido em todo momento. Porque muitas das vezes, por falta de juízo ou de bom senso, acabamos gastando o dinheiro que deveria ser dado ao nosso sacerdócio em benefício próprio. Quando, na verdade, a primeira coisa que deveríamos fazer é se preocupar com os dízimos, né, o dízimo do pobre, o dízimo das festas, né, o dízimo sacerdotal, deixar isso separado e depois da sobra disso é vivermos a nossa vida. Porque o Eterno não deixará faltar nada nas nossas vidas, se tão somente cumprirmos os seus mandamentos. Então, gente, uma coisa importante também é eu não estou preocupado com quem recebe os dízimos. Tem muita gente que está preocupada, porque tal lugar pega dinheiro do povo, bom, o povo está dando porque quer. Eu estou preocupado com quem quer doar esse dinheiro, com quem quer doar os seus dízimos. Se ele está doando no lugar certo. Exatamente. Também porque entregar dízimo em qualquer lugar, eu estava num caminho que não estava certo, estou entregando meus dízimos lá. Faz favor, né? Então, se você confia que um lugar está de acordo, está fazendo o trabalho de Deus, é lá que você tem que entregar seu dízimo. Você não pode entregar o seu dízimo em qualquer lugar. Exatamente. Que entregar em qualquer lugar, Deus não recebeu. Não foi parar nas mãos de Deus. Não. Então não adianta, eu dou outra coisa, eu estou com os dízimos tudo guardado aqui em casa. Você não deu. Está com o dízimo guardado é a mesma coisa que não dar. Exatamente. Também há que se atentar para isso aí. Bom, vamos falar um pouco então agora do segundo dízimo, que é o dízimo das cestas. Só antes, posso só citar aqui o texto tão falado, mas dentro de todo esse contexto ele se encaixa, né? Roubará o homem a Deus, Malaquias 3:8. Todavia, o Eterno dizendo, vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Ou seja, o povo aqui nesse contexto não estava entregando os dízimos. Estava roubando a quem? A nós? Não. A Deus, né? Se houver chegado um tempo em que a rebeldia do povo seja como na rebeldia dos tempos passados, em que não haja mais mantimento na casa do Eterno, não haja mais a sustentação do sacerdócio, iremos trabalhar em serviços seculares, assim como os levitas. Não somos movidos pelo dinheiro, e sim na prática e na obediência da Torá. Para os nossos líderes que trabalham em prol das vossas almas, da minha alma, e que recebem esse salário digno de um obreiro, por estudar e praticar a palavra de Deus e te ensinar aquilo que é do Eterno, se um dia isso deixar de faltar, trabalharemos. Trabalharemos em serviços seculares. Olha,
para nós que estudamos a fé judaica, e a fé judaica dos dias de Yeshua, vivida pelo povo de Yeshua, eu posso dizer com sinceridade, se uma pessoa não entregar totalmente ao ministério, se a pessoa ficar cuidando dos negócios, do emprego, ele não tem condições. Porque é muito conhecimento, é muita informação para passar para as pessoas. Então, há necessidade da manutenção desse sacerdócio. E uma coisa que o senhor comentou comigo antes de iniciar o programa que é interessante. Eu não concordo com o dízimo. Você não concorda? Eu quero ofertar igual ali naquele início de transição de um ministério do sacerdócio para o outro. Então tá. Você viu só o que acontecia lá? Vendiam suas herdades, suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Mas por que eles faziam isso? Porque eles criam verdadeiramente que os discípulos tinham recebido do próprio Mashiach a incumbência de falar das coisas de Deus. Então o que acontece? Se você não quer fazer isso também nos dias de hoje, então você não acredita no nosso trabalho, não acredita nos nossos sacerdotes, não acredita na Torá, nos profetas e nem na Brit Hadashah. No começo da minha fé, eu me lembro que eu congregava com um pequeno grupo de pessoas num lugar afastado da cidade, quase que numa região de sítio, e o dono da casa era um dos líderes. O dono da casa, onde tinha a Beit, o templo, era um dos líderes. Ele não dava dízimo. Então, quando se questionava dízimo, ele falava assim, tudo isso aqui eu que construí, não peguei dinheiro de ninguém. Ó. Esse templo, que era um templo pequenininho, pequeno, isso aqui foi eu que construí, eu que trabalhei, e esse é o meu dízimo, ele falava. Certo. Sabe o que aconteceu? Esse homem morreu. Sabe o que aconteceu com o templo? Mora lá um filho dele até hoje. Mora, fez casa de morada e mora no templo, tá vendo? Então, aquilo que ele falava, ó, eu doei. Doou nada. Então, vamos fazer o que é certo, o que é de Deus, entregar o que é de Deus para Deus. Não é? E eu volto a dizer, não é generoso aquele que entrega dízimo, hein? Generoso é aquele que oferta. Aquele que, além de cumprir o tributo, ele oferta, como Exatamente. foi Zaqueu, como foi aquela viúva pobre, como foi aquela viúva lá dos dias de Elias, Serepta, né? que deu o que tinha. Isso é generosidade. Agora, dízimo é um tributo. Tá? É um tributo. Bom, segundo dízimo, para a gente tentar completar o assunto aqui. Ele era um dízimo usado para as despesas de pessoais dos levitas e dos sacerdotes, obviamente, nas festas anuais, onde Deus determinava, e mais tarde em Jerusalém. Vamos ver aqui um texto em Deuteronômio capítulo 12. Vamos ver apenas alguns versículos, né? O versículo, e que muita gente confunde, ó. Verso 5. Mas o lugar que o Senhor teu Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, ali vireis. Vamos ver mais para frente aqui. Aqui o 7. E ali comereis perante o Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo que poreis a vossa mão, vós e vossas casas, no que te abençoar o Senhor teu Deus. Vamos ver aqui. Verso 12. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas e vossos servos e vossas servas e o levita que está dentro das tuas portas. Então, se tratava, não é, de um ajuntamento, vamos ver aqui até o versículo 19, né? Vamos ver aqui. De um ajuntamento para as festas. Sim. Não é? Então, o verso 17, nas tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão. Eles não podiam usar aquele dízimo na vida rotineira, em casa. Né? Nem do teu mosto, nem do vinho, nem do azeite. No lugar que escolher o Senhor teu Deus, tu, teu filho e a tua filha, e o teu servo e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas,
E perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo que puseres a mão. E o 19? Guarda-te que não desampares o levita em todos os seus dias na terra. Então o dízimo era usado exclusivamente para as festas. No capítulo 14 de Deuteronômio também, no versículo 22, vai dizer assim: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, que cada ano se recolheu ao Senhor. Agora o 23. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comereis os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus. E aqui também está escrito que se fosse difícil para levar boi, levar vaca, levar É isso que eu ia ovelha, dizer. Era em Jerusalém. vendia. A pessoa está longe, daí vai levar boi, vai levar as primícias. O que ele fazia? Ele vendia. O e leva- 24 vai né? dizer isso aí, ó. E quando o caminho te for tão comprido que não os possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus se tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, e por vinho, e por bebida forte, e por tudo que te pedir, não é? O Senhor teu Deus, alega-te tu Come ali. e tua casa. Porém não desampararás ao levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Então aí é o dízimo Sheni, Maaser Sheni, Então, que muita gente confunde, tem um lugar que manda comer o dízimo, É. e aí ele está indo por isso aqui. Esse Isso, é o dízimo exatamente. Sheni, é o segundo dízimo, o das festas. que é o das festas, para que você não falte nas festas, para que você tenha dinheiro para ir nas festas com a sua família, e até para... Agora você... eu fui na festa e sobrou dinheiro. Não pode sobrar dinheiro, não. Não pode. Aquele dinheiro que você separou até aquela festa, você tem que gastar tudo ali. Com Exatamente. o pobre, tudo, aquele dinheiro você não pode usar para outros fins. Esse é o segundo dízimo. Então vamos lá. Quem poderia usar esse segundo dízimo? Os israelitas, seus servos e os levitas. A gente já viu aí, né? Onde seria usado? No lugar a ser escolhido por Deus para a realização das festas anuais, posteriormente estabelecido em Jerusalém. Poderia ser resgatado? Será que poderia? Poderia. Só para não carregar aquele negócio, levar boi, levar ovelha. Ele vendia e pegava o dinheiro, chegava lá em Jerusalém e comprava de novo. Comprava de novo. Ia precisar de carne, Sim. né? E lá ele ia ter que fazer o abate kosher para comer a carninha dele. Exatamente. Ele ia fazer o abate kosher lá com aquele dinheiro que ele comprou. Resgatava somente por uma questão de transporte. Ou seja, Né? o dízimo é importante? É importante. Mas é importante observar que deveriam se subir a Jerusalém para as festas, que é o assunto que muito em breve o Rabino Shai vai discorrer juntamente conosco, das festas de obrigatoriedades dentro do nosso calendário judaico, tá? Festas que nós temos que estar presentes, é uma santa convocação, e temos que ter recursos, dinheiro para essa festa. Quem deve ter dinheiro? Eu, você, todos nós. Devemos guardar o segundo dízimo. Segundo dízimo, né? Teria multa no resgate? Não, porque ele resgatava e depois lá ele comprava tudo de novo para ele próprio consumir. Poderia ser comido pelo doador? Sim, o segundo dízimo lhe assegurava tudo o que precisasse para a permanência nas festas. Passou para a nova aliança? Sim, porque o seu objetivo é fazer com que todos participem. Na nova aliança continua tendo as festas. Eu não quero entrar, Então, eu não quero entrar em muitos detalhes, porque o Rabino Shai falou que provavelmente, mais para frente, vai falar um pouquinho sobre traduções das Bíblias, né, sobre o material bíblico. Mas assim, em Atos 18, 21, é um texto que é omisso das maiorias das Bíblias que nós temos. Para quem tem aquela Bíblia fornecida pelos gideões, aquela pequenininha, aquela azulzinha,
No capítulo 18 de Atos, no versículo 21, um texto que é omisso de todas as outras Bíblias. Essa versão se chama versão trinitária. Trinitária. Que, por sinal, eu conheço o pastor Alexandre, lá em São Paulo, da Igreja Batista Bíblica, que foi essa igreja que lançou essa Bíblia trinitária. E nessa Bíblia está escrito, no capítulo 18, versículo 21, tá? Paulo dizendo, me é de todo necessário subir a Jerusalém para a festividade e adorar em Jerusalém. Ou seja, ele está falando da festa, que era necessário, me é de todo necessário, eu preciso estar em Jerusalém, por causa das festividades. Então, Paulo cumpria, sim, as festas judaicas. Então, é mais uma prova de que as festas também eram exercidas pelo povo judeu. E Shaul Hachalia, tendo como o discípulo, né, do Senhor, que fundou a igreja, não tem nada a ver esse assunto aí. Ele foi para Jerusalém e foi celebrar com o povo judeu festas judaicas. E eu volto a repetir, né? Nova aliança é cumprimento da Torá. Festas estão na Torá. A primeira maior festa, a primeira festa das festas, sabe qual que é a primeira festa? É o Shabat. Das datas santas. Tem gente que fala, eu não guardo as festas, eu só guardo o Shabat. Mas o Shabat é festa, tá? O Shabat é a primeira das festas, né? Mas nós vamos falar agora do dízimo do pobre. Esse dízimo é o Maaser Ani, o terceiro dízimo destinado aos pobres, envolvendo as viúvas, os órfãos e o estrangeiro em Israel. Isso tudo era feito no terceiro e no sexto ano de cada ciclo de 7. O sétimo ano é a Shemitah, é o ano de descanso da terra, né? Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver os textos, né? Do Pessar Ani, desculpe, do Maaser Ani, desculpe aí, viu? Tá vendo? Errar é humano, viu? Vamos ver aqui. No capítulo Deuteronômio 14, 28. No mesmo capítulo 14 de Deuteronômio, você vai falar aqui praticamente dos 3 dízimos. O 14 de Deuteronômio, tá? E a gente falou aí do dízimo das cestas, que está aqui do verso 23 ao 27. É o 28, vai dizer. Deuteronômio, capítulo 14, e agora vai falar do dízimo do pobre, 28. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua novidade no mesmo ano, e o recolherás nas tuas portas. Então virá o levita, pois não tem parte nem herança contigo, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão, e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Esse é o dízimo trienal. O que nós, da comunidade israelita da Nova Aliança, fazemos? Para que você não... dá até essa confusão do terceiro ano, quando que vai ser o meu terceiro ano, como é que vai funcionar, não é? Embora que o povo de Israel tenha a Shemitah em datas fixas, parece que vai ser em 2022, 2022, né? Mas a pessoa se converte, então o que nós estudamos para facilitar você cumprir esse dízimo? Você dá 1/3 do seu dízimo. Então vamos supor que o seu dízimo, que você ganha R$1.000, você vai tirar o Maaser Rishon, o dízimo sacerdotal, R$100. Você vai tirar o Maaser Sheni, o segundo dízimo, esse você vai colocar na sua conta lá particular, na poupança, enfim, que é para você usar nas festas. E o terceiro dízimo, você vai pegar 1/3, então seria R$33,33. Então, o primeiro dízimo de 1.000 é 100, o terceiro dízimo é 1/3 dele, 33,33, 34, vamos arredondar. Isso. E esse terceiro dízimo, você vai
se tem a instituição na sua cidade, ou você pode mandar para a sede da comunidade, ou no último caso você pode doar para uma pessoa necessitada, preferencialmente da comunidade. Então você pode doar na instituição local para que ela distribua para os pobres da comunidade. Você pode mandar para a sede da instituição para que ela faça essa aplicação. Muitas vezes nós pagamos operação de irmãos, remédio que eles precisam, Brit Milá, né? com esse dízimo do pobre. Até a Brit Milá às vezes Até a acontece, Brit Milá né? foi... Que é pago para ajudar as pessoas mais pobres, né? Com esse 1/3 do dízimo. Então, se você entrega um dízimo e mais 1/3, você cumpriu o dízimo Rishon e cumpriu o dízimo do pobre, né? Todo mês você dá 1/3, então 1/3 por mês vai dar 1/3 dízimo a cada 3 anos. Isso, Rabino Shai. E tem uma observação a fazer, que muitas pessoas falam assim, tá, mas e se eu quiser entregar o dízimo a um pobre? Sim, mas vamos lembrar o que está escrito em Gálatas. Primeiro, os domésticos da fé. É. Então, primeiro os pobres dentro da nossa comunidade, dentro do nosso povo. Não que ocasionalmente uma pessoa de extrema necessidade, à porta da tua casa, Tiago vai dizer, você vendo o teu irmão passando necessidade e não ajuda, você peca em não o ajudar. Nesse caso, é louvável você ajudar o seu semelhante, até porque quando prestar um serviço a Deus, é prestar um serviço ao nosso próximo, porque o nosso irmão, né, ou as pessoas, são a imagem e semelhança de Deus. Então, quando você faz um serviço à imagem e semelhança de Deus, é um serviço divino, é um serviço feito a Deus. Lembramos sempre que Shaul HaShaliach, ele não deixou de atender no seu ministério os pobres, os órfãos e as viúvas. Ele diz assim, dilegitimamente eu atendi, né, essas pessoas mais carentes dentro do nosso povo. Agora existe, Jacob, várias maneiras de ajudar o pobre, né? A gente não pode pensar só no 3º dízimo. Sim, sim. O 3º dízimo é uma coisa específica, né? Tem a tzedakah. Mas, por exemplo, você tem a tzedakah. As mulheres costumam, por exemplo, no momento do acendimento das velas, depositar moedas na caixinha de tzedakah. E você vai ajudar as pessoas que não são da comunidade com esse tipo de tzedakah, né? Que você vai dar para alguém lá na rua. Exatamente. Uma roupa que você vai dar para uma pessoa que está precisando, que você tem lá sobrando na sua casa. Um móvel que você tem, né? Que você não usa. Então você vai, não é só o dízimo e o dízimo do pobre, você tem outras maneiras, outras coisas que você vai participar. Por exemplo, se a congregação precisa, vamos dizer aí, precisa comprar um equipamento para a sinagoga. Está lá a bênção que a gente faz todo sábado aí, para aqueles que doam velas para a sinagoga, doam vinho para o kiddush, para a separação. Então, a tzedakah tem que estar presente em nossa vida. E não é o dízimo, como eu falei, é um tributo. Ele não mede a nossa generosidade. Então, provavelmente você não vai precisar usar o 3º dízimo para ajudar uma pessoa necessitada fora da comunidade. Sim. Você vai ajudar com o tzedakah. Sim. E o 3º dízimo você vai deixar para ajudar as pessoas da comunidade propriamente dita. Sim. Que é o caso do povo de Israel ali. Eu sempre digo, o órfão. Eu sempre digo, dentro do nosso povo, muito embora, também não podemos deixar de citar, né, que é bem verdade, que Abraham tinha em sua tenda 4 aberturas, para que os viajantes que viessem dos 4 cantos da terra, por assim dizer, ele os recebia, e sempre tinha um pão, sempre tinha um cântaro de água, para mostrar hospitalidade, para ajudar o seu semelhante nesse mundo, porque ele é pai das nações. Então nós podemos sim ajudar uma pessoa que não seja da nossa comunidade, mas que isso seja em caso esporádico, e não sempre dessa maneira. Tanto a tzedakah como o 3º dízimo, que sejam destinados às pessoas que estão na nossa fé, né, que estão juntamente conosco, né, servindo ao Deus de Israel, dentro não do nosso pensamento, mas do pensamento de Yeshua, o nosso Mashiach, porque não fazemos conversão ao judaísmo tradicional, ao judaísmo rabínico. Somos sim enxertados na boa oliveira,
Mas os ensinamentos das quais nós seguimos hoje é da Torá da vida, é de Yeshua, o nosso Mashiach. Eu vou ler aqui no capítulo 26 de Deuteronômio, aqui a última parte sobre o dízimo do pobre, capítulo 26, versículo 12 e 13, que vai dizer o seguinte: quando acabares de dizimar todos os dízimos da tua novidade, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro e ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Aí você vê que, por exemplo, aqui quando fala do estrangeiro, já é aquele que está vinculado, ligado ao povo de Israel. Esse é o estrangeiro. Sim. Tá? Olha aqui, ó. Os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Esse é o dízimo do pobre. Tá? Certo. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei o que é consagrado de minha casa, e o dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada traspassei dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Disso não comi na minha tristeza, nem disso nada tirei para a imundícia, nem disso dei para algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo que me ordenaste tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Neste dia, ó Senhor, o Senhor teu Deus te manda fazer estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e faze-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Dízimo do pobre, né? Maravilhoso aí. Eu quero repetir, né, que quando a gente ajuda uma pessoa necessitada, e não é só o irmão, não é? Quando a gente vê uma necessidade na comunidade, na Beit, no templo, precisamos fazer a mikvê, eu vou ajudar, eu vou doar material, vou doar mão de obra. Precisamos mexer na instalação, na parte elétrica, eu vou ajudar, eu sou eletricista, ou eu vou ajudar, eu tenho material elétrico, né? Sim. A gente tem que ter o coração aberto, porque Deus vai nos abençoar, tá? E quando a gente faz tzedakah, a tzedakah não tem um valor fixo, por isso que ela mede a generosidade. Sim. A tzedakah, ela é avaliada de acordo com a necessidade da pessoa. Exatamente. Se a pessoa chegar e falar para você, olha, eu preciso, o quê, por exemplo? Eu preciso comprar uma camisa. E a camisa custa R$50, eu dou R$10 para ele não vai comprar a camisa aqueles R$10. Então, talvez fosse o caso de eu pensar, vamos lá, eu vou comprar a sua camisa para você. Prover a necessidade. Esse dinheiro extra que eu vou gastar, Sim. eu vou ter em bênçãos. A minha generosidade, Deus vai me retribuir com bênçãos. Não é isso? Isso, exatamente. Bom, vamos às nossas conclusões, né? Já estamos no fim do programa. Mas antes, deixa eu mostrar uma coisa. Tá aqui, ó. Essa folha aqui é uma planilha que ela vai ajudar você a entender. Ela apresenta aí os 3 dízimos, né? Então, nós vamos mandar para todos os nossos alunos que quiserem, tá? Para que você tenha aí um resumo, então, dos dízimos, não é? E você possa, então, aperfeiçoar o seu conhecimento. Só lembrando que o dízimo, ele passa para a nova aliança, sim, porque ele é Torá e porque existe o sacerdócio de Melquisedeque, do qual Yeshua é o nosso sumo sacerdote. No judaísmo tradicional não tem dízimo. Tá certo, porque lá o sacerdócio encerrou no ano 70, mas o nosso não encerrou no ano 70. A oliveira, os eleitos da oliveira continuaram a sua trajetória, né? Então, continuaram cumprindo Torá. Exatamente. Então, Rabino Shai, suas conclusões? As minhas conclusões são que não deixemos de fazer o bem, né? Principalmente aos nossos irmãos, né? Aqueles que compartilham conosco
nesta grande batalha de sermos nação sacerdotal e de levarmos a palavra de Deus a todos quantos têm fome e sede da justiça. Eu agradeço por essa participação aqui nesse shiur de conversão. Espero que vocês continuem nos acompanhando. Suas dúvidas serão esclarecidas no decorrer do nosso curso. Terão aulas específicas sobre outros assuntos. Esse foi dos dízimos, com certeza terão perguntas, terão dúvidas e questões das quais, no momento oportuno, nós vamos lhes responder, né? Tirar as suas dúvidas, para que todos nós cresçamos em espírito e em verdade. Shalom, shalom a todos. Bom, vocês sabem que nós temos aí um grupo, Shiur Talmidim Conversão, onde vocês podem colocar ali as suas perguntas. Por favor, não respondam uns as perguntas dos outros, deixe por nossa conta. O objetivo do grupo é esse, não é vocês perguntarem entre vocês, é vocês terem as suas dúvidas dirimidas por nós, não é? Esclarecimentos necessários, e vocês podem então ali no grupo Shiur fazer as suas perguntas. A nossa próxima aula deverá abordar sobre o Shabat. Shabat não vai ser possível ministrar numa aula só, porque ele é bastante abrangente, mas é bom que vocês fiquem atentos. Depois vamos falar das festas judaicas também. Enfim, vamos continuar crescendo cada dia. E se você confiar em nós, se você acreditar no trabalho que nós fazemos, e você disser, eu posso mandar os meus dízimos aí, o dízimo do pobre, se você quiser mandar também, nós enviaremos para vocês todas as informações através do grupo, e você pode nos colaborar também para que a gente possa ampliar cada vez mais esse trabalho e o atendimento a todos vocês. Muito obrigado pela atenção, que todos tenham uma boa noite, sejam abençoados por Deus. Shalom, shalom, até a próxima.